Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast, só sei que você é muito bem-vinda aqui em mais um episódio do Implacil Talks especial Mês das Mulheres. Meu nome é Rafaela Nigro, sou especialista em gestão de negócios, trabalho com gestão e marketing para odontologia e por isso que eu estou muito, muito animada para o episódio de hoje, que é sobre posicionamento de mercado, construção da sua marca pessoal dentro do mercado odontológico, sendo cirurgiã dentista. E para a gente bater esse papo hoje, eu não poderia convidar outra pessoa que não a Ariane Lima, que é uma diva, dona de uma marca poderosa, maravilhosa. A Ariane, ela é especialista em estratégia de posicionamento para profissionais da área da saúde há mais de 10 anos, então ela está há muito tempo nesse mercado. Publicitária com pós-graduação em marketing digital e neurociência aplicada ao marketing, ou seja, ela entende o que ela está falando. Muito obrigada, Ari, por estar aqui com nós, por aceitar nosso convite, o seu tempo aqui com a gente. Estou muito animada para a nossa conversa de agora. A gente se conhece faz tempo, no caso. Eu nem era formada quando a gente se conheceu. E eu acompanhei todo o crescimento dela, é maravilhosa, ela é muito boa no que ela faz. Estou muito animada, muito obrigada por estar aqui. E se apresente para o pessoal de casa te conhecer também. Olá, pessoal. Tô super feliz com o convite. Inclusive, cheguei aqui pra gravar. Fiquei ainda mais feliz que eu soube que era a Rafa, que tava aqui. Então, a gente tá em casa, tá confortável. Vai ser um bate-papo leve, mais profundo sobre posicionamento, sobre marca. Eu sou a Ari. Eu sou uma profissional que atua há mais de 10 anos no segmento de comunicação e estratégia. Nesses 10 anos, eu dedico quase toda essa jornada à área da saúde. Comecei os meus passos na área da saúde dentro da odontologia. Hoje eu atuo com o mercado da saúde como um todo. Eu acho que a gente vai ter um papo bem interessante para as profissionais aí que querem entender nesse mercado tão competitivo quais são as possibilidades para elas, né, se destacarem, evidenciarem o conhecimento delas. Exatamente. E assim, hoje, a gente até conversou nos episódios anteriores que o marketing ele é uma peça fundamental para o estilo de mercado, para o comportamento de consumidor que a gente tem hoje. Né? O consumidor ele tem acesso a muita informação, ele busca os profissionais hoje de um jeito muito diferente do que antigamente. Né? Antigamente, as pessoas iam procurar currículo Lattes do dentista. Sim. Hoje em dia, os dentistas a maioria nem se preocupa em ter um currículo Lattes. Né? Hoje o pessoal vai procurar Google e Instagram. E aí, muitos dentistas acabam tendo um pouco de resistência também por isso, só que é meio que um caminho sem volta, né? A gente tem que se adaptar. E aí, na sua opinião, marketing para dentista é só Instagram? Tá. Vamos lá, que você trouxe vários pontos aqui nessa introdução que são importantes a gente começar a discutir. Acho que o primeiro deles é sim entender esse movimento de comportamento de sociedade, porque é isso que acontece, né? A gente tem que entender que as pessoas, o nosso comportamento como consumidor, colocando a gente no lugar de consumidor ao invés de somente especialista, de profissional. Quando a gente vai consumir qualquer coisa que seja um produto, seja um serviço, eu vou num restaurante, eu vou num hotel, enfim, vou comprar um sapato, eu tenho que ter algum estímulo ali de visual, de conteúdo, para ter uma garantia que aquilo realmente é a minha melhor decisão. Quando a gente pensa no profissional, não é muito diferente. Né? Então, quando eu falo que isso é um movimento de sociedade, as pessoas como um todo, eu não estou falando só das gerações mais novas, que a gente tem o hábito de falar, essa geração que está vindo vai ser terrível, só já nasceu conectado na tela. Mas eu vejo, por exemplo, Rafa, eu tenho uma avó, né, que tem quase 70 anos, que ela consome conteúdo. Nossa, sua avó é muito nova. Ela é nova, né? Minha família é um pouco adiantada. Mas ela tem uns 70 anos, ela consome, inclusive, outras plataformas além do Instagram. E aí, veja só, vou usar o paralelo da minha avó, só pra gente ter um exemplo bem factível disso. Eu lembro na minha infância que ela comprava revista na banca de jornal para pegar as receitas. Hoje em dia, ela tem o perfil dela lá no TikTok e ela encontra as receitas e executa as receitas dela. Então, a gente tem que entender que esse movimento de consumo e de comportamento não é somente das gerações que estão chegando para se tornar consumidores. São da população como um todo. O digital, o consumo de informação, de decisão, ele está muito mais rápido e ele está muito mais visual. Então, as gerações, as pessoas se entretêm, se informam, tomam decisões a partir, sim, de estímulos que a gente pode entregar para elas. Então, esse é o primeiro grande ponto. E eu gosto de dizer que o profissional da saúde, né, o dentista, a dentista, ele tem que entender que o marketing ele tem que ser um pilar do teu negócio ou um lugar no teu negócio
Tanto quanto um imposto tem que estar ali nas suas decisões. Não é uma opção, né? Você tem que fazer, faz parte ali. Pelo menos você deveria fazer. Se os impostos você também não está fazendo, a gente tem um problema. Mas o meu ponto é, ele tem que existir. Quem talvez está no mercado há mais tempo, há 10 anos, vamos dizer assim, há 20 anos, e fala, poxa, eu vim de um lugar onde talvez não fosse tão necessário existir no digital, ou tinha um site ali, bastava, enfim. Você tem que começar a entender que as pessoas começaram a tomar decisões de forma diferente. Então, ou você entende que isso é um comportamento de sociedade, que não é uma opção, mas sim uma necessidade de estrutura de negócio. Exato. Entende como pode isso fazer parte da tua realidade, ou muito provavelmente você vai começar a sentir impactos que batem, sim, não só na sua visibilidade, mas também no teu financeiro. Com certeza. E hoje é isso. O comportamento do consumidor mudou a partir da forma que ele vai buscar informação. Perfeito. Então, a sua avó pegava a receita na revista, hoje ela faz a mesma coisa. Exatamente. O comportamento em si... É o mesmo. A ação não mudou, o que mudou foi a forma. Exato. Então, se você não está nesses mecanismos de busca... Perfeito. Aí, o que a gente tem que pensar, que eu acho que também é um ponto que dá muita discussão aqui pra gente, é quem você quer atender está. Perfeito. Ótimo. Você até tinha trazido uma indagação, né, sobre a importância, se só talvez estar no Instagram, enfim, se faz sentido isso. Eu gosto de dizer que, no geral, existem multiplataformas que a gente pode, né, estar ali enquanto profissional, enquanto marca. E até falando da questão do currículo, né? E isso eu acho um ponto muito delicado, inclusive para o profissional, que provavelmente tem uma vasta... um tempo muito grande da tua carreira dedicado ao conhecimento. Ou seja, o profissional tá ali, fiz 1 milhão de especializações, fiz uma formação internacional, enfim, você passou grande parte da tua jornada se tornando o profissional que você é, investindo em conhecimento. Aí parece que do nada isso não importa, né? Quando a gente coloca no quesito, poxa... tem gente que tem muito menos tempo de mercado do que eu e tá ganhando mais, ou tem mais paciente. Isso é uma coisa que eu vejo muito dentista falando. Isso é uma dor. Eu entendo esse lugar de dor. Pensa só, você investiu na tua carreira para você ser tecnicamente a melhor solução para um paciente. Então você investiu... E você não consegue chegar nesse paciente. E o que aconteceu? Por que aquela pessoa que de repente tem menos formação técnica, menos casuística, menos tempo de estrada do que eu, tá conseguindo uma visibilidade, um resultado, enfim, um relacionamento com a indústria, inclusive, maior do que eu? O que aconteceu? É justamente isso, né? Talvez a gente tenha que entender que a parte técnica e científica, ela não é algo dispensável, ela é essencial, até porque um profissional que talvez tenha um bom canal de marketing, mas não tem o pilar básico de ser não adianta um bom profissional, paciente e não entregar. Exato, Rafa, é isso. Talvez até haja um momento de um pico de financeiro interessante ou de visibilidade, mas talvez aquilo... Não existe uma longevidade. Então, pensa só. O melhor dos cenários é você que é um profissional altamente capacitado. Que bom. Esse é a base de qualquer profissional que merecia ter o destaque, né, de fato, de mercado. E você começa a se entender como um negócio ou como uma marca, como eu gosto de dizer. E você começa a entender que o marketing, se estruturar... criando teu posicionamento, criando teus conteúdos, entendendo com quem você quer falar, é algo que você precisa de fato fazer, estar ali na tua programação. Poxa, então você cumpre todas as caixinhas. Você é bom no que você faz, você consegue entregar aquilo que você promete e agora as pessoas conseguem enxergar isso, né? E eu sei que é difícil, né? Fala, poxa, será que eu preciso disso? Será que isso é um esforço só para quem está começando? E a realidade é essa. Você deu um exemplo extremamente rico, que é a ação das pessoas de precisarem, por exemplo, de um profissional, não mudou. O que mudou talvez sejam os canais que elas chegam nas pessoas. E o fato que elas querem profissionais bons, tecnicamente. Exatamente. Que possam, de fato, solucionar o problema que elas estão... Exatamente. Que elas têm que resolver, que elas estão levando pro profissional, né? Perfeito. E eu gosto muito... Você fala, a pessoa tem que se enxergar como uma marca. E eu sempre bato na tecla que a pessoa tem que se enxergar como uma empresa. E uma empresa é uma marca. É uma marca, exato. E toda empresa, e eu sempre falo isso quando eu vou dar aula de precificação, essa é a introdução da minha aula, que eu falo assim, não precisa ter MBA em gestão para saber que uma empresa ela é formada por vários departamentos. Certo? Então, eu tenho o departamento comercial, marketing, RH, financeiro, compras, suprimentos, enfim. E o operacional.
no final do dia, você tem todos esses departamentos que estão atuando para no final do dia você ter um produto ou um serviço pronto a ser entregue, de forma que possa ser vendido, gere lucro para a empresa e empregos para a sociedade. É assim que funciona. Todo mundo sabe disso. Isso é conhecimento de mundo. Só que para o profissional liberal, para o médico, para o dentista, não falaram isso pra gente. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Então também não é uma culpa nossa que a gente não sabe essa informação. Total. Né? Não falaram durante a faculdade que você tem que ser além do operacional. Que você não é só um dentista, que você é uma empresa. Perfeito. Consequentemente, você é uma marca. Perfeito. Né? E aí, normalmente, quando o dentista ouve isso, ele também fala, mas eu não tenho consultório. Então, eu não sou uma empresa. É sim. Sim. Porque a sua carreira é uma empresa. Mesmo não tendo consultório, você tem que se preocupar. Como que você vai construir sua cartela de pacientes? Então, como que vai ser a sua comunicação? Você já tem que começar a pensar no seu financeiro, a estruturar, separar as contas bancárias, a construir fluxo de... Ou seja, você é uma empresa mesmo não tendo um consultório. E não tendo um funcionário também, Rafa. Também. Porque eu acho que isso é um ponto que às vezes eu bato numa conversa com um profissional, eu falo, poxa, Ari, eu entendo que talvez olhar para esse lugar como um processo de entender setores, de gestão, de fazer os processos certinhos, diz respeito muito mais a um profissional que está num momento de carreira que ele tem pelo menos uma secretária. Tem que fazer tudo isso mesmo não tendo. É isso, você atende, você lida, você presta o teu serviço, então você já é um negócio. E você já comunica algo. Já comunica algo. E tem isso aqui, eu acho que é onde a gente, de fato, começa a entender as coisas. Querendo ou não, você já está comunicando alguma coisa. Quando você decide comunicar ou quando você não decide comunicar, algo já está sendo comunicado por você. Porque é aquela velha história de, sabe quando você encontra uma pessoa e você não sabe por quê, mas você... eu não gosto dela. Ou ela me passa a sensação... Não bateu a energia. Ou ela me passa uma impressão de não ser gentil, não ser legal. Quando a gente fala do lado profissional, só de eu enxergar você, seja fisicamente, seja através de uma plataforma digital, seja pelo cartãozinho de visita, pela cor da parede da tua clínica, pela roupa que você está vestindo, enfim... Tudo em você, todas as decisões que você tomou naquele dia, no momento de se comunicar com o teu paciente, seja visualmente ou verbalmente, já está passando uma mensagem. Seja por decisão ou simplesmente porque você teve o descontrole. E essa mensagem vai interferir na hora do paciente pôr a mão no bolso ou não. Totalmente. Isso acontece. É um fato. E isso acontece com a gente de uma forma tão automática, tão inconsciente, com absolutamente... É o que você falou no começo, com tudo que a gente vai comprar. Tudo que a gente... Quando a gente tem que colocar a mão no bolso para gastar qualquer valor, a gente pensa, qual o custo-benefício disso? Exato. Se o benefício é maior que o custo, eu compro. A gente estava conversando de cabelo antes de começar a gravar, pois I'm just a girl. E aí eu falei, meu cabeleireiro, eu dei esse exemplo numa live que eu fiz semana passada. Meu cabeleireiro é caro. Mas caro pra quem? Porque assim, ele acerta o meu cabelo. Meu cabelo virou um item da minha marca pessoal. Todo mundo fala do meu cabelo. Ou seja, eu vou pagar o que for. Ponto. Se tiver dentro da minha possibilidade, eu vou pagar o que for. Né? Então, é aquela relação de valor percebido. Eu percebo muito valor no serviço do meu cabeleireiro. Total. Então, eu pago sem objeção de tá caro. Que a maioria dos dentistas reclama que os pacientes têm muita subjeção. Sim. Tá caro. Né? E aí o dentista às vezes perde paciente ou se submete a fazer descontos e promoções em que ele começa a pagar para trabalhar por medo de não perder o paciente, sendo que às vezes é só mudar algumas estratégias de comunicação, né? De percepção de valor para acolher melhor aquele paciente e entregar o serviço que ele competentemente entrega na técnica, né? E Rafa, você me trazendo esse cenário me lembrou um pouco, vou trazer uma situação até que aconteceu com uma aluna minha que ela é dentista, ela atua mais na parte de ortodontia, mas ela tem uma clínica multidisciplinar há mais de 30 anos. E, enfim, eu visitei até o espaço dela e falei assim, Ari, eu não sei o que acontece. Há 20 anos atrás, aqui estava super feliz, sabe? Em questão de pacientes me pagando bem, fluxo de pacientes. Só que de um tempo pra cá, eu não sei o que aconteceu. Chegou a um momento da minha carreira que, nesse ano inteiro, isso foi ano passado, eu fiz 2 casos. Eu falei, isso não é normal. Falei, primeiro, se você tem 30 anos de uma estrutura de um negócio, provavelmente pelo menos 100 pacientes que já passaram por aí, você tem em algum lugar o dado dessa pessoa. Desses 100,
ninguém pôde te indicar. Ninguém o que precisa aconteceu? De manutenção também? Não houve uma manutenção, ou ninguém teve uma boa experiência a ponto de te recomendar para ninguém. E aí a gente começou a entender que o que faltava ali, né? O preço dela estava super compatível com o mercado, estava competitivo, estava interessante, ela teria uma margem interessante de lucro, inclusive. O que acontecia? Embora ela tivesse um currículo inquestionável e resultados inquestionáveis, o que ela oferecia tanto de um atendimento, num primeiro atendimento de WhatsApp, tá, gente? Que às vezes é o primeiro canal que o teu paciente entra em contato e a gente já tem que pensar que isso aí já é um canal de representação da tua marca. Porque se eu entro em contato com você e de alguma forma me recomendaram o teu trabalho, ou encontrei você de alguma forma, o primeiro canal que eu tenho de experiência não é você, é o teu WhatsApp, e ele é executado por um terceiro, que pode ser sua secretária, pode ser uma inteligência artificial, enfim, né? Tem vários consultórios que já estão indo para esse lugar, ou até mesmo você, porque inclusive tem muitos doutores que usam o telefone particular para atender paciente. O meu ponto é, se o meu primeiro atendimento, a primeira experiência que eu tive ali com o teu negócio já não foi positiva, talvez o problema talvez nem seja uma rede social, não seja um processo de indicação. É que o primeiro canal de representação da minha marca já não tem uma linguagem adequada. E nesse caso dessa aluna, era justamente isso. Eu chegou a conversar, por exemplo, com uma secretária que era a responsável por isso. Ela falou assim, eu recebo uma média de 500 contatos por mês. Falei, impossível, querida, 500 contatos e a gente não consegue fechar 10 casos. Alguma coisa está acontecendo. Como é que chegam esses 500? Chega por rede social, chega por Google, chega... Falei, que legal. Então, vocês têm canais que estão comunicando a marca de vocês a ponto de serem atraentes. Então, pessoas estão entrando em contato comigo de diversos canais. E 500 pessoas ninguém agenda, o que será que está acontecendo, né? E a gente analisou que, veja só, a gente se importa tanto com estar numa plataforma como o Instagram, que é o nosso exemplo aqui, ou um Google Meu Negócio, inclusive, que é uma coisa que precisa ser conversado com o dentista, quando o primeiro canal de conversão ali de conversa, de eu te explicar o básico, não é efetivo. E isso tem tudo a ver com marca. Então, a gente tem que olhar para tudo, né? Às vezes, quando a gente fala de posicionamento, a primeira coisa que o dentista olha é Instagram. Ele fala assim, não, mas eu tenho um Instagram. Porque eu sinto que os dentistas, eles também por uma falta de instrução, né? Total. A gente acha que fazer marketing, por isso que eu já iniciei falando, marketing é só Instagram? Não é, mas a gente tende a achar que sim e tende a achar que é só aparecer na rede social. Perfeito. Me fazer presente, sem estratégia, só para dar as caras, sem entender com quem eu estou falando ou com quem eu gostaria de atingir, aonde que essa pessoa que eu quero atingir está. E sem pensar também que uma vez que eu consegui atingir essa pessoa e ela entrou em contato, aí começa toda a área comercial da sua empresa. Que, tendo funcionário ou não, você precisa estruturar. Perfeito. São duas máquinas, né? Dentro da máquina de venda, tem o marketing e o comercial, que andam de mãos dadas. Perfeito. Tem muita gente até que confunde o que ainda é marketing, o que é comercial, né? Mas os dois andam juntos e são muito importantes para uma venda. Totalmente. Né? E ainda assim, independente se são dois setores que são primos, né? Que tem que estar ali próximos um do outro, esses setores, assim como todos os que têm algum tipo de contato com o teu cliente, ele tem que ter a representação do que é o teu negócio, tá? Por exemplo... Eles têm que falar a mesma língua. Eles têm que falar a mesma língua. O que acontece muito, Rafa? E aí é uma conversa bem pro dentista mesmo, que se doer pra você, você já sabe o que eu tô falando. A tua secretária, você fala assim, não, Ari, eu tenho muito atendimento, eu tenho outras responsabilidades, eu faço a gestão da minha clínica, não tem como eu ainda cuidar do comercial. E eu entendo que, bom, chegamos numa etapa onde você consegue delegar ou ter mais uma pessoa no teu time pra isso. Por mais que a pessoa seja altamente capacitada em vendas, se ela não entender o que é o teu negócio, como ele se comunica, a taxa de sucesso pode ser inferior ao que você esperava. Por quê? Já aconteceu também muito caso, tá? Inclusive, dentista tem o hábito de colocar prima, né? Ou pega... É verdade. Pega a prima pra fazer o comercial, ou pega uma recomendação... Recém-formado pega a mãe. É isso. Já minha mãe tá fazendo nada, deixando vender. Tudo bem, lógico que eu até entendo muito que processo e vendas é o que dá pra se treinar. Sim. Claro que tem pessoas que são fora da curva, que tem uma habilidade ali de desenvolvimento mais natural. Mas é algo treinável, principalmente quando existem processos bem definidos. Mas se aquela pessoa tecnicamente souber fazer uma venda, mas ela não souber nada da linguagem do teu negócio, ainda assim pode ter algum tipo de problema.
Um exemplo disso que a gente ouve bastante. Sempre que eu vou com a minha equipe, eu tenho as minhas meninas, né? Todo o meu time de contato com clientes são mulheres. Isso por uma decisão, inclusive, estratégica da minha marca. E as meninas, todo mundo que tem contato com as meninas fala, nossa, que legal. Eu sinto que eu tô falando, parece que é a Ari, sabe? A sua extensão. Todo mundo tem a mesma energia, a mesma linguagem. Por quê? Porque elas representam a minha marca e o meu negócio. As pessoas, elas podem ter hábitos diferentes do seu, linguagem diferente da tua, mas a partir do momento que ela representa o teu negócio... Ela precisa ser treinada. Ela tem que ser treinada a representar o teu negócio. Que é um dos assuntos mais importantes hoje, quando a gente vai em grandes palestras e eventos de grandes empresas. Qual é o tema? Cultura da empresa. Total. Cultura, cultura, cultura. Uma empresa bem-sucedida, ela tem processos bem definidos, rituais bem definidos e cultura. E é legal falar que cultura não é servir um café da manhã uma vez por mês e passar os resultados da empresa, sabe? Sim. É de fato entender ali qual que é o espírito do teu negócio, por que a gente faz o que a gente faz, para quem a gente faz o que a gente faz e como, né? Na odontologia, eu sinto que existem profissionais que a gente tem que, enfim, aplaudir porque são destaque, seja em performance, seja em posicionamento, seja de visibilidade, e que muitas vezes eles servem como se fossem grandes exemplos para os outros profissionais que ainda não alcançaram isso ou que não sabem como alcançar. E esses profissionais que enxergam esses grandes, eles acabam se baseando muito no que eles fazem, seja de como eles se comunicam, como eles postam um caso, como eles postam um conteúdo. Já vi até copiar slide, né, gente? Vocês sabem o que eu tô falando. Mas o meu ponto é, você não precisa se expressar como um negócio, como uma clínica, como um professor que você admira. Você tem que entender o que só você faz, né? Como você se expressa. Você tem que ser um personagem. Isso é muito importante. Isso. Principalmente quando a gente fala em rede social. Sim. Eu acho que criou-se um MMC, assim, do que dá certo, do que você precisa fazer, como você precisa fazer. E é isso que dá certo. Isso não é verdade. Inclusive, eu trago até um momento de reflexão. Pensa em algum profissional que você admira, seja da odontologia ou não, que você consome o conteúdo e que você fala, poxa, eu gosto de ver o que essa pessoa faz. E pensa se algo nela realmente é comum, no sentido de que, poxa, eu já vi outras pessoas fazendo igual. Realmente é uma fórmula. Ou se tem algo nela que é único. É da pessoa. É a pessoa. E todo mundo tem um dom. Todo mundo é único. Todo mundo tem a sua individualidade. Sim. Então você tem que encontrar este elemento da sua personalidade e potencializar isso para te ajudar a vender. Porque se é um dom, se é uma coisa que é única sua, quanto mais você comunicar isso, melhor vai ser. Total. E as pessoas vão se conectar com você por conta disso, né? Eu acho que, primeiro, é extremamente cansativo você querer se moldar para se comunicar, se vestir. Fica exaustivo, em algum momento você não vai conseguir sustentar, porque não vai ser natural para você. Sim. Levar esse personagem ou essa criação de conteúdo, que eu sinto que é um tema muito complexo e cansativo para o profissional da odontologia. É insustentável. E segundo, pensa só, vamos lá, no dia que você vai gravar um conteúdo ou que você tá lá com a tua agência para criar os conteúdos, os materiais de divulgação da tua clínica, enfim, você fala, se veste, tem uma comunicação determinada porque aquilo faz parte do que a tua marca representa e do que você criou. Não vamos ver quando o teu paciente chega lá na tua clínica e ainda supondo que o processo de atendimento foi efetivo e ele agendou. E você não é aquela pessoa, você não se comunica daquela forma, você não está vestido naquela forma, você não entrega aquilo que você parece que é, gera uma quebra, e eu vou falar pra você que a quebra é o pior dos sentimentos que o teu paciente pode ter. Porque ele pode até chegar lá e consumir porque ele já tá lá. Mas será que, de fato, o pós vai ser positivo? No sentido dele te recomendar? No sentido dele verbalizar que foi uma boa experiência? No sentido até mesmo dele voltar e estar disposto a consumir? Te indicar. Exatamente. Porque a grande questão antes, quando a gente falava em marketing, era um funil de venda. Hoje já se fala em ampulheta de venda, porque uma vez que você conseguiu fazer uma venda, não é suficiente para esse paciente virar um cliente fidelizado. E uma vez que ele é cliente fidelizado, você ainda tem que estimular ele a ser um promotor do seu negócio. Total. Porque a indicação continua sendo a melhor forma de você captar paciente, porque você já vem com o paciente confiando. A gente fala que o processo de indicação... E aí, eu até acho que a maioria dos profissionais, talvez que não invistam em outros canais para captar,
ainda se apoiam muito no canal de indicação. E eu entendo que ainda é um canal extremamente efetivo, ele precisa existir. Inclusive, se o seu negócio não te gera indicações, alguma coisa na experiência está errada. Porque isso é natural que aconteça e que bom que acontece. Mas você não pode ficar dependendo desse único canal, porque se um dia a torneirinha secar, naquele mês você fica desesperado e você vai vender o seu trabalho a preço de banana para conseguir pagar as contas. A indicação, ela pode ser feita de uma forma espontânea e natural, que você não tem controle nenhum se ela vai acontecer ou não. Ou ela pode ser feita a partir de estímulo, né? Que é o que a gente chama de marketing de indicação, inclusive. Quando ela acontece de uma forma orgânica, provavelmente você não tem ideia se ela vai acontecer ou quando ela vai acontecer. E às vezes você está precisando ali que ela aconteça para movimentar a sua carteira de clientes. Quando você tem um plano de estímulo, que ele vai, inclusive, desde a entrega da tua experiência ao pós, né? E não é ser chato, não é falar assim, indica aí uns amigos, você não tem ninguém pra aqui que quer fazer. Entende? Tem todo um processo, que aí também eu já acho que é muito, muito profundo pra gente entrar aqui nos detalhes. Você começa a entender que a indicação, ele também é um dos canais que pode te trazer clientes de uma forma mais coordenada e previsível. Quando você tem, inclusive, uma ação num tempo determinado para gerar um estímulo específico naquele público. E ainda, falando de marketing de indicação, quando a gente cria uma campanha de marketing, porque a gente também cria uma campanha de marketing de indicação, a gente geralmente seleciona uma fatia do teu público de consumidores. A gente geralmente não distribui estímulo para todas as pessoas, porque às vezes elas estão num momento de decisão de relacionamento com você diferente. Então, vamos lá. Vou falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Um dia eu tava numa sorveteria, não vou falar o nome, mas é uma bem famosa, tá? Nome italiano, assim. E aí, eu nem cheguei a comprar, eu tava escolhendo o potinho que ia pegar e o sorvete que eu ia colocar. A moça falou assim, você pode escanear o QR Code e fazer uma avaliação nossa no Google? Aí eu falei assim, não, porque eu nem consumi vocês, calma. Entende? A gente tem que tomar até cuidado quando a gente vai pedir alguma ação para o nosso consumidor para saber se ele está na jornada, no momento de jornada ideal, se está queimando a largada. Mas o meu ponto principal, voltando para o marketing de indicação, é que ele não pode ser a única fonte de sustento do teu negócio, né? Ele tem que ser uma das. Por isso que a gente fala com carinho para você olhar para plataformas, sim, como as plataformas digitais, como Instagram. Sim, talvez, dependendo do teu público, uma plataforma como um TikTok. Sim, talvez, para um YouTube, dependendo do que você vende, principalmente se for cursos, é extremamente relevante, inclusive, essa plataforma. Por que não um podcast? Por que não um videocast? Por que não anúncios no Google, ou até mesmo mídias offline? Eu tenho casos de alunos que têm muito sucesso, por exemplo, em outdoor, porque na cidade deles faz sentido. Para todo mundo faz? Não. Dentro do universo da marca deles faz. Então, a gente tem que ter esse olhar. Exatamente. E eu tive uma percepção esse ano no CIOSP. O CIOSP, ele tá crescendo muito na área estética. Total. Muito. Antigamente, você via os maiores estandes eram os dos implantes. A Implacil continua tendo um belo de um stand, mas... Sempre, né? Bem gigante. Exato. Mas as empresas estéticas que trabalham nessa área estética... Harmonização... Estão enormes. Sim. Então, investindo muito na odontologia. Total. Porque viram que o mercado odontológico no Brasil, para estética, é muito frutífero, né? Só que eu percebi que muitas das dentistas que estavam nesses estandes, elas eram cópias umas das outras. Tópico delicado. Tópico bem delicado. Que eu percebi, quando a gente fala... Que você falou agora, tem gente que consegue resultado em outdoor, tem gente que... O ideal é que a gente entenda qual é o melhor canal, certo? Os canais, exatos. O canal que a gente diz de forma leiga é aonde eu vou aparecer para o meu futuro paciente. Isso. Ou por alguém que talvez possa se interessar pelo meu serviço, certo? Quais são os melhores canais? Também acho que você não precisa entrar com todos de uma vez. Vai aos poucos. Se você nunca trabalhou com nenhum, vai aos poucos. Vai, talvez, dependendo da velocidade que você precisa de resultado também. Isso diferencia qual canal você vai escolher para começar. Você precisa entender qual tom de voz você vai usar. Tudo baseado naquela peculiaridade, individualidade que você tem. Né? E aí, quando a gente fala de construção de marca pessoal, na sua opinião, quais são os pilares dessa marca pessoal? Né? Porque tem a comunicação verbal, tem a comunicação não verbal. Dentro dessa comunicação não verbal tem a parte das roupas, que é o que eu falei. Hoje, no CIOSP tinha muita gente igual. E aí você fala,
é mais do mesmo? Qual que eu vou escolher? Sabe? Não é o blazer que você tá usando que vai te vender. Nem a marca da tua bolsa, nem né? Nem a bolsa que você Aliás, a marca do implante, talvez. Eu fui dar uma aula de precificação para uma empresa para uma farmacêutica grande de eu vi, Rafa. De harmonização. E aí, uma das dúvidas que surgiu, que eu até deixei aqui comentada, vou falar para a Ari isso. Eu estava explicando a necessidade que você precisa de classificar identificar os seus custos e despesas, classificar esses custos para colocar esses valores na fórmula da precificação, para achar o preço de venda, pelo menos o preço base. Aí uma aluna ficou com a seguinte dúvida. As roupas que eu compro, porque eu estou comprando roupa de marca, bolsa de marca, tudo investimento para minha imagem pessoal. Certo. As roupas que eu compro, onde que eu coloco na fórmula da precificação? E aí eu falei, peraí. Ela queria abater o investimento que ela faz na imagem pessoal dela em precificação. Tá. E aí eu cálculo mesmo. Em cálculo, exatamente. Tá. E aí eu falei, olha, Rafaela, pessoalmente, e aí até me corrige que você... Eu sei de número, eu sei da gestão financeira e de... Rafaela, acredito que isso é investimento pessoal. Porque você não é uma personagem. Então, se você investiu na sua imagem pessoal, em roupa, em elementos de marca, você vai usar isso no seu trabalho, você vai usar isso no restaurante, com a sua família. Você vai usar na sua vida, né? Você não tá se fantasiando para ir trabalhar, né? Aí eu penso o seguinte. Quando a gente está falando principalmente da parte cirúrgica, implante, a parte endodôntica, prótese... Quando a gente pensa em custo desses procedimentos, a gente não tem tanta margem para adicionar um custo a mais, por exemplo, investimento em itens de marca pessoal. Tá. Na estética, às vezes, pode ter até uma margem maior, mas também não é tanta assim. E aí eu perguntei para ela, todos os seus custos estão em ordem? Toda a sua entrega, que é o que você está falando, não adianta você comunicar uma coisa, ter uma bolsa de marca em cima da mesa, achando que isso vai te ajudar a vender, se todo o resto você não faz. Falei, todo o resto tá redondo, de forma que essa é uma preocupação sua e você tem margem para colocar isso? Ela não soube me responder. Tá. Mas o que você acha disso? Acabei estendendo a minha pergunta inicial dos pilares, mas acho que faz parte, né? A vestimenta, todo o resto, né? Super. Isso ajuda a vender... Até onde isso é uma prioridade? Qual é o momento? É um investimento pessoal? É um investimento profissional? O que você enxerga disso tudo? Bom, vamos começar com esses pilares, mas isso que você perguntou, eu vou responder no terceiro pilar. Tá? No geral, eu gosto de dividir para quem nunca fez nada ou que tá pensando pela primeira vez nesse negócio de marca, de negócio de comunicação, como se fosse uma estrutura beabá, tá? O feijão com arroz que a gente tem que pensar. Eu gosto de dividir basicamente num quadrante, né? Então pensa um quadradinho aí na tua frente. E nesse quadrante eu divido ele de fato ali em 4 etapas. A primeira é você de fato entender o que te difere. O que te difere? E o que te difere muitas vezes não é, mais uma vez, a tua parte técnica e científica, tá? Ela é importante, ela é fundamental, é a base de quem você é profissionalmente, mas ela envolve muito mais os teus valores, muito mais as tuas vivências, muito mais como você se expressa enquanto pessoa e o que você acredita. Vou dar um exemplo dentro da odontologia, tá? Talvez você seja o profissional que é super a favor de sorrisos naturais. Vou dar um exemplo, tá? Você trabalha com lente de contato e você é a favor de sorrisos naturais. Isso aqui é um pilar dentro daquilo que você acredita, daquilo que provavelmente a sua marca vai comunicar. Então, tá ali dentro dos seus diferenciais. Eu gosto de falar que valor é aquilo que você não abre mão. É inegociável. Exatamente. É aquilo que eu não tô disposto a negociar para ganhar dinheiro, tá? Exatamente. É isso, tá? Exemplo que eu falei para você. Para mim, um dos valores da minha marca fundamental é eu colocar as mulheres em lugares de decisão. Então, todo o meu time estratégico é composto por mulher. Isso é inegociável para mim, tá? Ou pelo menos majoritariamente seja composto por mulheres. Valor negociável. O que te difere como um todo ali? Então, poxa, de onde eu vim, o que eu faço, porque eu faço, o que eu acredito, o que eu quero que meu paciente sinta, tudo aquilo que me difere. E a parte técnica entra? Entra, porque é a tua estrutura básica ali enquanto profissional. Tanto que eu até gosto de dar uma entrega quando me perguntam do meu currículo. Eu não mandei meu currículo pra vocês, eu mandei tipo um resumo de quem eu sou e o que eu faço. Porque eu acho muito pobre um profissional se resumir às certificações que ele tem. Entende? É muito... Poxa, sério, eu só me resumo às faculdades que eu frequentei, às certificações que eu tenho? Não, isso me torna o profissional que eu sou. Mas a minha vivência, aquilo que eu acredito como mundo, é o que me diferencia. Então, esses diferenciais. Ok.
Vamos passar para uma segunda parte desse quadrante, que é como eu vou comunicar isso. E ele desdobra em 2, que é a comunicação verbal e a visual, que entra isso que você falou, Rafa. E a gente vai discutir esse ponto de precificação, que eu enxergo de uma forma que talvez seja interessante o profissional até se colocar ali também na hora de entregar o quanto ele quer investir nisso, o quanto é importante. A comunicação verbal, ela não diz respeito unicamente a se eu vou falar alto, se eu vou falar baixo. Até quando a gente fala o tom de voz, não é se eu vou falar alto, se eu vou falar baixo, mas é como eu me expresso. Pensa só, se eu quero que as pessoas me sintam uma profissional segura do que eu faço, competente do que eu faço, muitas vezes, se eu me expressar de uma forma, sabe, com uma comunicação talvez muito jovial, que é uma coisa... Eu acho que muito diminutivo. Eu não sei... Talvez eu não traga essa firmeza ou essa percepção que as pessoas querem, que eu gostaria que as pessoas tenham sobre mim. E mais uma vez, vamos usar de exemplo nessa história que talvez a Rafa tenha passado pela mesma situação que eu. Nós somos mulheres novas, jovens, né? Você tem menos de 30? Ou você já tem 30? Não, eu tenho 26. Meu Deus, eu conheci a Rafa quando eu tinha 12 anos, então eu acabei de perceber isso. Eu tenho 32 anos, mas eu comecei a trabalhar há 10 anos atrás no mercado da odontologia e pensa só, uma menina de 22 anos que ninguém conhecia, que eu também não conhecia ninguém, batendo ali na porta das empresas, querendo falar sobre marketing, sobre, enfim, posicionamento, vamos gravar um vídeo, vamos criar conteúdo. Numa época que não tinha essa visibilidade, que o marketing, não estava né? acontecendo dessa forma, né? E o que eu sentia? Que as pessoas não tinham... eu não tinha prestígio no mercado ou credibilidade por fatores que eu comunicava, mas eu comunicava sem controle. Eu tenho uma voz aguda, então se eu me empolgo muito para falar, ela fica super fina, e ela é uma voz que chega ao infantil. Eu era uma pessoa que não tinha muita vivência, então a minha linguagem ela era um pouco inadequada, sendo muito honesta, até mesmo de conjugações erradas, assim, sabe? De me expressar realmente de uma forma equivocada. Visualmente, eu me comunicava muito como uma menina. Então, pensa só, eu chegar numa indústria, querer apresentar um plano de marketing, que ele fizesse um investimento de 10 mil reais para trabalhar comigo, sendo que eu parecia uma criança ali na frente dele, não passando credibilidade nenhuma. Então, quando eu falo da comunicação verbal, também diz respeito à pessoa usar esses pilares que ela quer comunicar e conseguir expressar ele, né? E a comunicação verbal não é só a tua voz, também ecoa na tua equipe, nos processos de como ele é passado, é a comunicação como um todo, também, no ambiente como um todo, tá? Então tudo isso gera um tipo de expressão da tua marca. E aí a gente vai para uma terceira etapa, que talvez englobe isso que você falou, da parte mais visual, Rafa. Veja só, se eu quero transmitir uma imagem que não seja tão imatura, como era o meu caso, tão infantilizada, tão sem experiência, faria sentido, de repente, eu aparecer ali com um vestidinho de flor, com um lacinho rosa na cabeça. Entende que se eu quero transmitir algo, quero ser visto de determinada forma, isso, inclusive, faz parte da minha estrutura de posicionamento, a forma que eu falo, que eu me visto, que eu me comunico, que eu apareço, tem que ser coerente. E, mais uma vez, não é o personagem, tem que ser coerente com quem você é essencialmente. É claro que você pode lapidar isso, entende? Refinar, vamos dizer, a gente vai refinar aquilo que eu já tenho como essência. Quando a gente fala de investimento de roupa, de acessório, de bolsa, ou até mesmo num curso de oratória para a gente melhorar como a gente se comunica, num cabeleireiro caro da Rafa, enfim, qual que é o meu ponto? Uma empresa, ela geralmente, ou ela deveria ter, o que a gente chama de budget, que é a verba disponível para executar certas coisas. O que eu vejo do profissional da odonto é não enxergar, ele não se enxerga ainda como um negócio, ele não tem noção que talvez precise ter uma verba destinada para esses aprimoramentos, tá? Uma coisa que até... Um orçamento que você faz no começo do ano. Isso. Eu normalmente, é que como o dentista não sabe nem quanto ele ganha, nem quanto ele gasta, ele não sabe quanto que ele gasta pode. Ao longo do ano inteiro. Perfeito. Porque o ideal, só para explicar isso do budget, você tem que saber, em média, quanto você gasta por ano ao todo na sua empresa. E aí você vai separar por envelopes, digamos assim, o que você vai gastar em cada área. Então, com material de dental, eu vou gastar tanto. Com equipe, time, eu vou gastar tanto. Com brindes para os pacientes, enfim, para todas as áreas da sua empresa, você tem que ter um orçamento. E aí, imagino que o investimento nas roupas é um envelopinho. Eu gosto de colocar ele já na verba de marketing.
No geral, eu já coloco ali. Porque, ou na tua marca pessoal. Pelo menos se você ainda não tiver uma clínica e for unicamente a tua imagem, eu gosto de colocar esse ponto dentro da minha verba de aprimoramento da minha marca mesmo. Ok. Então, pensa só, poxa, eu entendi que eu teria uma verba total desse ano para gastar de 20 mil durante os 12 próximos meses em aprimoramento e afinamento da minha marca. E aí, a gente tem que fazer essa divisão. Por exemplo, a roupa, por exemplo, que você usa para correr, não é um investimento da tua marca, talvez ali, profissional, na tua entrega. Sim. Mas talvez o jaleco que você vai comprar talvez o sapato que você vai usar, enfim, esse é meu ponto. O quanto eu tenho de verba para isso refletir na minha marca. E aí, eu particularmente gosto, eu recomendo que os meus alunos coloquem essa verba, já até para você ter um planejamento mesmo. E o que é extremamente importante. Para você não falar, esse mês eu gastei 30 mil reais porque eu decidi fazer uma mentoria. E aí, no restante do ano, eu não tenho mais nada para investir porque eu gastei toda a minha verba aqui. Quando você tem uma visualização disso, você começa a ter decisões até um pouco mais estratégicas. É porque, no caso, considerando esse orçamento, considerando esse dinheiro como um dinheiro do marketing, ele entraria no preço operacional do seu negócio. O preço operacional no seu negócio, ele entra no seu preço através da hora clínica. Porque muita gente também acredita que o preço se dá só a partir da hora clínica, e não é. Tem outros elementos que entram nessa fórmula. Aí, nesse caso, entraria no preço indiretamente, né? Dentre essas estratégias de marketing, se uma pessoa está começando agora... Sim. Imagino que muita gente que esteja nos ouvindo até sabe um pouco, mas nunca pensou, talvez, de forma estratégica no marketing como um todo. Dentre dessas estratégias de marketing, quais que você considera, para quem está começando, como uma ordem de prioridade? Tá, eu acho que o primeiro pilar que você tem que pensar de fato é fazer esse exercício de entender o que você faz, para quem você faz, o que só você faz. É o exercício número é ótimo. Número 1, antes de você investir em qualquer ação. Porque se você não tiver essa visualização, provavelmente você vai investir, seja em ensaio, produção de vídeo, rede social, tráfego pago, né? Que vocês descobriram isso aí, ficam investindo sem ter nenhuma estratégia por trás e vão continuar um movimento de frustração. Porque o arroz com feijão não foi feito, que é essa etapa mesmo de entender a base da minha marca. Entendeu isso, conseguiu aplicar isso, entender isso numa ferramenta. Inclusive, eu tenho uma ferramenta. Se puder conectar ali de alguma forma com o videocast, o link eu consigo enviar para vocês, para o pessoal acessar. Dá. Descobrimos que dá. Então, vai estar em algum lugar nesse vídeo. Para você fazer sozinho, colocar essa ferramenta em prática para você falar, poxa, entendi, isso me difere, é isso que eu faço, é assim que eu gostaria de me comunicar. E aí você começar a visualizar as outras possibilidades. O básico de digital que eu recomendo para um profissional é, olhe o teu Google Meu Negócio, que não é um lugar que você olha a primeira vez que você pensa sobre digital, mas ali pode estar um problema muito grande do teu negócio. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês, de dentistas, inclusive, que são meus alunos. Um deles, a gente descobriu que tinha foto de uma galinha no Google Meu Negócio dele. Juro. Porque quando você cria o Google Meu Negócio, ou ele é criado em algum momento, ele puxa foto de satélite. Ou do carro da Google. E tinha foto de uma galinha. Cara, pra rir, porque pensa só, se eu jogar lá o teu nome, Rafa Nigro, a primeira coisa que aparece não é a tua clínica, não é nada que você faz, é uma galinha. Qual a probabilidade de eu falar, poxa, essa aqui é boa, vou lá fazer um implante com ela? Sou do agro. Sou do agro. A Rafa é agro, a Rafa é tudo. Mas o meu ponto é, a hora que a gente fez esse exercício numa aula, quando ela abriu, ela começou a rir. Eu falei, o que foi? Ela, cara, tem uma galinha no meu Google Meu Negócio. Eu falei, como assim? Ela, como é que eu mudo? E aí a gente conseguiu alterar. Mas quantos outros pacientes não chegaram naquele Google Meu Negócio e viram a galinha e talvez saíram? Falaram, que loucura, né? Não existe mais a clínica, sei lá, qualquer coisa. E o segundo, de fato, é você, além de alimentar e olhar... eu falei que tinha outro caso, né? Sim. Outro caso que eu falei é também de um dentista que também é aluno nosso. E quando a gente entrou, há 5 anos atrás, ele tinha uma agência que fazia gestão. Romperam, ele tocou por conta própria. E a gente descobriu que ele estava com uma nota 2,6. A nota do Google influencia muito.
pra gente mesma, que a gente não aplica isso. A gente tem que entender que tudo que a gente faz Enquanto com os consumidor, outros serviços, as pessoas vão fazer com a gente, Exato. mesmo nós sendo dentistas. Ah. Então, quando eu vou procurar qualquer lugar, uma loja, um restaurante, eu digito no Google para ver a avaliação no Google. Perfeito. Se tiver uma avaliação de 4 e pouco, que já para mim já tá longe de 5. Ou um comentário grave. Ou um comentário falando do serviço, eu não vou. É isso. Eu nem dou a chance para aquele negócio para experimentar a comida, o serviço, o produto. Eu nem vou. O Google é muito importante. E também, naquela hora que a gente estava falando das indicações, de pedir as indicações, de talvez sabendo na hora certa, sabendo que o cliente já passou, você já entregou, ele está satisfeito, ele já conheceu o seu negócio, o seu processo, pedir para que ele deixe um comentário no Google. Porque quanto mais você alimenta os comentários e as notas das avaliações do Google, organicamente você já consegue talvez aparecer mais. Sim. Né? Para quem digita, por exemplo, dentista Jardim São Paulo, dentista implante não sei aonde. Talvez você já aumente suas chances de aparecer, né? Sim. E veja só, Rafa, você trouxe um exemplo que eu gosto muito de dar. A gente esquece que a gente também é consumidor de outras coisas. Quando você tiver alguma atitude de usar uma ferramenta de busca, de ter alguma negativa a partir de algo que você viu sobre qualquer coisa, pare e pensa, meu Deus, e se fosse o meu cliente tendo a mesma ação com o meu negócio? Ele iria desistir de se tornar meu paciente ou iria ser estimulado para ser meu paciente? Então, a gente chegou nesse dentista, uma nota 2,6, a gente teve que fazer um trabalho de meses para tentar converter. E por que tava 2,6? Atendimento, tempo de espera na sala. O pessoal, ele tinha muito paciente modelo porque ele dava curso e os pacientes modelos ficaram comentando ali sobre tempo de espera. E nunca ninguém comentou, nunca ninguém deu um feedback ali naquele Google Meu Negócio. Então, a reputação dele estava baixíssima. Então, mais uma vez, é imensurável o quanto talvez as pessoas tenham chegado até aquela etapa e não prosseguiram como possíveis pacientes. E o segundo é a gente começar a olhar para as plataformas digitais, sim. Olhar para uma rede social. E na rede social, eu acho que o fator principal não é nem você investir em talvez ter uma super produção, uma super agência e etc. Mas, para o profissional do odonto, eu acho que o principal é você entender que, se você quer trazer paciente para dentro do teu consultório, para de falar tecnicamente sobre tudo. Você não está se comunicando com o teu colega de profissão. Você está se comunicando com o teu paciente. Teu paciente não sabe o que é Brennemark. Teu paciente não sabe o que é regeneração ósseo guiada. O meu ponto é, mesmo que talvez a tua comunicação pareça mais leiga, e você fala assim, nossa, vão achar que eu não sei falar sobre isso. Se ela está chegando até quem ela precisa chegar, que é o teu paciente, que bom. Teu paciente muitas vezes nem sabe se aquela solução incrível que você tem é para ele, porque ele nem entendeu o que você está falando naquele conteúdo. E aí, sabe que agora me veio na cabeça? Com certeza essa dúvida vai surgir pro pessoal que está ouvindo a gente. Se eu sou dentista, eu tenho clínica e eu faço curso. Eu quero atingir 2 públicos diferentes. Certo. Né? Eu quero... Se eu dou aulas para super especialistas em regeneração óssea guiada... E eu sou uma referência no mercado para pacientes em regeneração óssea guiada. Faz sentido eu tentar atingir esses 2 públicos em um mesmo perfil ou faria sentido eu criar perfis diferentes? Eu acho que depende muito da tua estratégia. Por exemplo, se você tem um instituto de educação, acho que já é um outro ponto. Uma coisa que a gente tem estudado, inclusive, tá? O que eu vou falar é baseado realmente em estudo de caso que a gente tem dentro de casa, dentro da nossa base de alunos ou de clientes. O que acontece? Quando um profissional ele fala com os 2 públicos, geralmente a autoridade dele em um lugar reflete na outra, tá? Então, o cara que é profissional e é professor, geralmente o paciente fala, ele é professor. O cara ensina os outros, ele deve ser o melhor no que ele faz. Isso reflete, isso pode, inclusive, elevar a tua autoridade e, consequentemente, elevar o teu ticket ali de execução do teu serviço. Em contrapartida, o que a gente tem estudado, Rafa? A gente viu muito isso no mercado. O cara que ele é professor e ele não tem demonstrado que ele atende, que ele põe a mão na massa, os profissionais têm começado a questionar se ele só é professor técnico e ele não sabe executar. É o DDS, dentista de dedo seco.
Não conhecia o termo, eu acabei de conhecer, mas é isso daí, DDS. Para termos leigos, DDS. É isso. E a gente tem visto muito isso, o impacto. Inclusive, um questionamento de, poxa, o cara nem põe a mão em boca mais e quer ensinar um negócio. Atendi uma vez por semana, nem tem tanta casuística, assim. Então, veja só, como inclusive esse equilíbrio ele é interessante e ele acaba elevando a tua autoridade dos dois lados. Então, se você é um profissional que dá aula e atende, que bom. Mostra o melhor desses dois mundos, como você executa bem. Eu gerencio a rede de um professor que ele dá curso e ele tem a clínica. E o perfil é o mesmo. A gente não tenta, em nenhum momento, ativamente captar pacientes por essa rede. A ideia da rede é divulgar os cursos, divulgar a autoridade dele no mercado como professor. E ele recebe muito paciente na clínica. Reflete. Devido ao perfil Total. Que a gente está tentando vender curso. É isso. É o nível de autoridade e confiança que ele acaba passando. E você vê que isso até acontece até mesmo com indústria. Às vezes a gente gera conteúdo num perfil de indústria e às vezes aparece paciente na indústria perguntando se tem algum profissional que faz. Então, enfim, gente, o teu público ele pode ser misto. Eu acho que talvez... Tem uma coisa que eu não sei se você percebe tanto que se os profissionais trazem para você, mas para mim eles trazem muito. Quando eles atuam em mais de uma especialidade. Tem. O pessoal tem... Quando mistura um fator a mais, eles já ficam na dúvida. Sim. Tanto diferentes especialidades, como também a questão de mostro minha vida pessoal ou não. E o que você acha, Rafa? Eu, Rafaela, sou muito a favor do perfil misto. Tá. Por quê? Todo mundo é um pouco fofoqueiro por nascença. Ponto. Eu não sei disso. Ponto. Ou seja, se eu sou paciente, eu me coloco no lugar do paciente. Eu quero saber se esse profissional é bom, tecnicamente falando, como é a clínica. Mas eu quero saber também como é, assim, o lifestyle dele. Eu quero ver se ele tem um estilo de vida talvez parecido com o meu. Principalmente, às vezes, o nível de paciente que você atende. Perfeito. Eu quero saber onde que ele vai, o que ele frequenta, quem ele conhece. Como ele o fato, eu acho que o que resume isso é as pessoas compram de pessoas. Sim. Então, é o que você falou, eu não mandei meu currículo, porque não é só a minha formação que me define como profissional. Por quê? Porque você é uma pessoa e você tem seus valores, o que você acredita para o seu estilo de vida, os seus hábitos. E isso pode influenciar na decisão de compra do paciente, do cliente, enfim. Então, eu sou muito a favor do perfil misto, mas eu vou ponderar um negócio aqui. Que mostrar a sua vida pessoal é diferente de você mostrar o particular. Exatamente. Porque você tem que mostrar o pessoal de forma estratégica. Perfeito. O pessoal que comunica aquilo que você quer que a sua marca comunique, no final das contas. Perfeito. Né? Agora, mostrar o particular, às vezes até por uma questão de segurança e também por uma questão que as pessoas têm que ter um bom senso de quem que está... Às vezes a gente não tem noção do quão longe as nossas redes sociais vão. Perfeito. Quantas pessoas assistem a gente que a gente não faz ideia... O mercado odontológico é uma bolha, sabe? Então, às vezes, você pode manchar a sua imagem ou perder paciente porque você não teve um bom senso ali do que você ia postar, às vezes, uma opinião. Eu acho que nem tudo precisa ser dito em rede social. Tem coisa que você pode falar entre amigos, sabe? É isso. Eu também acho. Eu acho que você não se torna uma outra pessoa só porque você tá com um jaleco. Eu gosto de dar esse exemplo. Você vestiu o jaleco e virou outra pessoa. Não, você continua sendo a pessoa que você é enquanto pessoa, além do profissional. Sou super a favor desse equilíbrio entre mostrar quem você é e o que você faz. Até porque entra lá naquele primeiro quadrante que a gente falou da tua essência, dos teus valores. E sim, as pessoas consomem mais de quem elas têm valores espelho. São coisas que a gente tem em comum. São coisas que a gente acredita em comum. Por isso que a gente vê tantas pessoas, independente do nicho, né, de atuação, mostrando coisas que elas fazem além do horário de trabalho, coisas que elas acreditam, lugares que elas estão, porque isso também expressa valores, principalmente em questão de precificação. Faz todo sentido. Né? Agora eu vou ir pro meu mundinho do marketing, mas por isso que a gente vê a galera que vende sucesso, que vende finanças, que vende dinheiro com carrão, com viagem. Não é à toa, não é somente porque ele gosta, mas porque também faz parte do posicionamento de marca dele, né? E aí, quando a gente pensa nessa nuance, e é uma linha muito tênue entre o pessoal e o particular, eu sempre gosto de colocar uma régua que é o seguinte:
Quem vai gostar disso? São os meus amigos e minha família que vão dar risada ou é todo mundo? Ah, é só meus amigos. Então manda no teu grupo da família, cria um close friends com os teus amigos e posta lá. Se aquilo não vai agregar em nada pro teu profissional, mas você quer muito postar, deixa só pra quem realmente é relevante. E tome cuidado, porque às vezes você deu um exemplo, e ontem eu tava assistindo uma coisa e eu fiquei super reflexiva, vou compartilhar aqui. Eu tava assistindo um reality e a menina cismou que o cara que ela conheceu no reality já conhecia ela nas redes sociais. E aí ela teve uma reflexão que eu achei foi tão inteligente. Ela falou assim, eu nunca parei pra pensar o quanto eu mostro de mim nas redes sociais. Então eu mostro os lugares que eu frequento, eu mostro as coisas que eu acredito, eu mostro as coisas que eu gosto. Então é muito fácil alguém fazer uma leitura sobre mim, a partir das coisas que eu decidi mostrar, tirar uma percepção e conseguir, no caso era um reality de namoro, né? E me conquistar, porque ele já tem a minha ficha, ele já sabe do que eu gosto, que eu acredito. Então é fácil ele falar as coisas certas. E quem é que coloca esse conteúdo? Ela tava certa. E quem coloca esse conteúdo? Quem decide mostrar o que você mostra? Você. Então é isso, gera valor, de certa forma vai transmitir um dos meus pilares ali? Sim. Não faz sentido? Não tem por que mostrar. Mas eu acho que não tem nada mais chato. E aí eu vou me colocar no lugar de paciente. Pensa só, eu entro no perfil da Rafa, eu só vejo a Rafa atendendo umas cirurgias lá que pro paciente é feio, o paciente não gosta de ver sangue, o paciente não gosta de ver seringa, o paciente não gosta de ver sutura. O paciente tem aflição, né, de ver essas coisas. coisas. É isso, é estímulo de dor. E você sabe que eu tenho muito amigo médico. E aí agora eles se formaram, estão na residência e começaram a postar. Coisas absurdas. E aí eu senti na pele, porque do nada eu tô passando um story e vem uma barriga aberta. E eu falo, não quero ver isso, do nada. Então, pra gente é muito normal, como dentista, ainda mais a gente que faz cirurgia, né? Eu falei num outro episódio, mas antes de entrar, de fato, na área da gestão, eu fiz especialização de pério. Então, cirurgia periodontal, tirar enxerto conjuntivo, implante mesmo. O paciente não quer ver isso. Não. Até porque não interessa para o paciente essa parte técnica. Ele quer saber a solução e o benefício que você vai entregar para ele através do que você vende. Perfeito. Né? Até quando nessa parte de criação de conteúdo um pouco mais técnico, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o profissional da odonto entrega, porque é o teu dia a dia. Ver sangue, ver uma gengiva, ver um implante, ver, enfim, um biomaterial ali, aquele sangue. Mas não é o dia a dia do teu paciente. Exato. E o teu paciente, e agora, mais uma vez, se coloque no lugar de paciente de algo, você tem um problema, você tem uma dor, e o brasileiro ele não vai em consulta de rotina. Esse é um fato. Não faz parte do nosso perfil. Ele só vai quando a dor tá latente ou ela tá social. Exemplo, não estou sorrindo, parei de beijar minha esposa, não tiro mais foto, as pessoas olham pra minha boca enquanto eu falo porque eu tô com algum problema, enfim, dental. Então, até ele ter uma dor latente ou social, ele não vai no dentista, tá? E aí, ele não vai por quê? Por medo, por questão financeira, por dor. E aí, a primeira coisa que ele vai entra no teu perfil é uma boca toda cheia de sangue, costurada. Você gera um baita de um desestímulo pra ele. Embora seja o seu dia a dia, mais uma vez, não é o dia a dia mesmo dele. Mesmo que a cirurgia esteja linda, os pontos maravilhosos. Você operou com microscópio. Isso é desestímulo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, a gente volta naquele tópico. O conteúdo que eu crio, ele é pro meu colega de profissão ver que eu sou bom no que eu faço, ou é para vender pro meu paciente? E acho que existe muito isso no mercado, porque a gente tem muito... E a gente até falou disso nos outros episódios. Tem muita mulher no mercado odontológico e elas têm medo de colocar a cara para bater, se posicionar. Tem muito, né? Por medo de ser julgada. Ah, mas o que o professor tal vai achar? Ai, mas vai julgar o que eu estou falando. Mas você vai vender para quem? Exato. Você vai vender para o paciente. Exato. Então, assim, você não precisa provar para outros dentistas que você é muito boa no que você faz. Você precisa provar na linguagem do paciente que você é muito boa no que você faz para o paciente, que é quem você quer atingir, né? Eu acho que esse ponto que você trouxe, eu acho que é até um pouco... É muito, né? Um pouco, né? Muito estrutural da nossa sociedade como um todo. A mulher, principalmente, ela tem que se provar de alguma forma ser boa o suficiente, principalmente em áreas que são dominadas pelo homem, majoritariamente, como é o caso da implantodontia. Né? Eu acho que vocês vão ter, talvez, a oportunidade de falar com a doutora Tayane futuramente em algum podcast. Ela tem uma história bárbara sobre isso, então vou deixar aqui o spoiler, vai que ela contou, não vou pedir para ela contar para vocês. Mas eu acho que
espaços que são predominantemente liderados por homens ou profissões que a gente associa mais ao homem. E aí eu trago até uma reflexão. Olha a grade científica dos congressos que você frequenta, quanto por cento delas é composta por mulheres, né? Então a mulher ela se leva num lugar de eu preciso ser extremamente competente, eu preciso me importar com a opinião do outro profissional, né? Sendo um homem, sendo mulher, enfim, ou indústria como um todo, eu preciso me provar muito. Se você é um profissional boa tecnicamente no que você faz, é o suficiente para você dar o próximo passo. E acreditar no profissional que você é. Se você entrega aquilo que você promete, se você entrega um bom tratamento para o teu paciente, não se esconda, não tente se validar a partir dos olhos dos outros. Nem se comparar também. Exatamente. Né? Inclusive, não se comparar com outras profissionais mulheres, sabe? Mostre o que você tem de melhor para oferecer, quem você é, e com certeza vão ter pacientes com se conectar com você justamente por você ser quem você é, se expressar da forma que você se expressa. Exatamente. Isso vai gerar frutos, né? Porque não é à toa que cada um é do jeito que é. Exato. Se fosse todo mundo igual, que chato, exatamente. Gente. Não é? Exatamente. Adorei. A gente tá se encaminhando aqui pro finalzinho. Eu tô ali de olho no relógio. Amei o nosso bate-papo. E eu tô fazendo uma pergunta de ouro no final de cada episódio. Lá vai. Justamente que tem a ver com o tema especial, né, do nosso projeto, que é, pra você, hoje, o que significa ser uma mulher que trabalha com o mercado odontológico? Eu acho que é um mercado muito desafiador. Acho que previamente eu já falei isso. Eu acho que, né, falando no lugar da profissional, mas eu, enquanto mulher também, atuando há 10 anos com o mercado da odontologia, é um mercado desafiador, mas é um mercado que tem muita oportunidade para a gente mostrar a nossa eficiência, né? Acho que cada vez mais a mulher tem conquistado espaço, seja na parte acadêmica, na parte científica, nos congressos, liderando equipes, hoje liderando um podcast, liderando gestões de marketing, vendas, enfim. E é um mercado que está se abrindo para as mulheres e que a gente ganhe mais espaços. Para mim significa uma mulher capaz de dar oportunidade para outras mulheres. E se você, enquanto mulher, sentiu em algum momento um desafio de ocupar o lugar que você ocupa hoje, olhe para as outras mulheres que também estão em busca de outro espaço ou de ter a voz, né, de fato ouvida. E olhe para elas e veja, poxa, o que eu posso fazer na Odonto também por abrir essas portas, mulheres. Né? Então é um mercado de oportunidade, mas de oportunidades para as mulheres que também podem alavancar outras mulheres. E eu gosto muito de pensar que a gente tem muito o que aprender com nós mesmas, Totalmente. Né? A gente tem muita história para contar e a gente gosta de falar, e, assim, eu adoro. Amei a nossa conversa. Eu amei também, Rafa. Acho que foi muito... Foi leve e deu pra gente passar bastante conteúdo. Acho que deu pra iluminar, porque eu sinto que o marketing, às vezes, é uma nuvem na cabeça das pessoas, porque todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças. E não é. Não é. É só respirar, olhar de forma estratégica e não perder a nossa autenticidade, né? Totalmente. Eu acho que ser autêntico, ser verdadeiro e fazer algo que é confortável pra você, né? Não se leva ao limite só porque pediram, porque falaram que é o certo. Se sinta confortável e deixe que as pessoas também conheçam mais de você, porque um dos princípios ali do marketing é, de fato, conectar pessoas a você. Se você é bom no que você faz, tá na hora do mundo também saber disso. Exato. Muito obrigada pelo Rafa. seu tempo, por todos os ensinamentos. Se você gostou aí de casa, comente, ative as notificações. A gente tem ainda mais um episódio na semana que vem para fechar esse projeto maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo aprendeu algo, um conceito novo. Eu sempre digo, se você vai em uma aula, um congresso, se você aprendeu uma coisa, já valeu a pena. Totalmente. Se você não aprendeu nada... Assiste de novo. Não, ou isso, preste atenção, ou é porque você está muito atualizado, o que também é um bom indicador para você levar em conta, né? Então, também muito obrigada pela atenção de vocês aí em casa. A gente vai se despedindo desse episódio. Um beijo e até semana que vem.